Você já ouviu alguma vez a palavra normose? Já ouviu alguma vez essa palavra? Normose. Você sabe o que é normose? Não? Ok. Na década de 80, esse cara aí, um psicólogo, né, e antropólogo brasileiro Roberto Crema, e o filósofo e psicólogo e teólogo francês Jean-Yves Le Pau, que é o outro cara ali, moreninho, desenvolveram esse conceito chamado normose. Okay? O que significa normose? É a doença de ser normal. Quantos aqui tem essa enfermidade? Quantos dizem assim, não, mas eu sou normal. Não é? Eu sou normal. Não, mas isso é normal. Ok? Então, normose é essa doença de ser normal. De acordo com os especialistas, a normose, ela torna-se epidêmica em períodos históricos de grandes transições culturais, quando aquilo que era normal, subitamente começa a passar a parecer para as pessoas um absurdo, ou até mesmo desumano. Por exemplo, é o que aconteceu no final do século I, em Roma, com a perseguição dos cristãos. Ou no século XIX, com a perda que se tem da sustentação moral em relação à escravidão. Não é? As pessoas começarem a... é normal você ter escravo. Não é? É normal. Até muitos cristãos, nesse período, tinham escravos. Não é? Compravam escravos, né? Pessoas africanas, porque tinham um tom de pele diferente e eles eram considerados, então, inferiores. Segundo Crema, Le Pau, Well, é o que está acontecendo nesse momento, nesse exato momento em que nós estamos vivendo na nossa história. A nossa geração é uma geração que tem entendido a produção, o trabalho e os valores dentro dessa perspectiva de mudança, olhando para aquilo que existia como sendo um absurdo e olhando para aquilo que está presente como sendo algo normal. Então, enquanto a maioria de nós se adapta a um ambiente social doente, quem resiste a isso, num período, num contexto de transformação assim, né, de normose, quem resiste à normose é considerado, na verdade, uma pessoa desajustada. Então, é o que a gente vê, por exemplo, hoje em dia, com a insistência da ideia da ideologia de gênero. E se você chegar e disser assim, não, mas eu não concordo. Que isso? É um absurdo você não concordar. Onde já se viu um negócio desse? Você não é normal. Você é preconceituoso. Ou em relação a outras questões. Ok? Então, nesses períodos, assim, como esse que nós estamos vivendo, de transição de valores, a normose acaba, se você resiste à normose, você acaba sendo considerado uma pessoa, na verdade, desajustada, porque você está fora do estado normal das coisas. Você não aceita as coisas como todo mundo diz que tem que ser ou está acertando. Agora, o que esse conceito traz, na verdade, é mostrar o quanto nós corremos um sério risco de vivermos como se o normal fosse correto. Preste atenção. Dizer que algo é normal não significa que seja certo. Ok? Mas na normose, é isso que acontece. A normose é uma insistência de dizer que aquilo que todo mundo faz, que aquilo que todo mundo pratica e que se tem como normal é correto, é certo. Por quê? Porque é normal. Mas o fato é que não é meramente porque alguma coisa seja normal que isso que está sendo predito ou praticado ou proposto seja correto. Qualquer coisa fora disso se torna para as pessoas, para a sociedade, algo estranho, algo desajustado, algo equivocado. Então, se uma pessoa, por exemplo, um jovem, né, um adolescente, por exemplo, diz, não, eu quero viver a minha vida guardando o meu corpo para que eu possa ter intimidade com a pessoa que vai caminhar comigo por toda a minha vida, como meu esposo, como a minha esposa. A sociedade olha e fala, que é isso? Que coisa ridícula. Que absurdo. Por quê? Porque hoje em dia é normal
você começar um relacionamento com alguém e já ir para a cama com ele. É normal. É normal. Então, sem delongas, infelizmente, por uma série de questões, algumas delas até mesmo históricas e culturais, quando a gente olha para o Ocidente, e quando a gente olha para pessoas no Ocidente que afirmam crer até em Deus, que entendem que precisam ter na sua vida um espaço para a espiritualidade, a gente vê essas mesmas pessoas, muitas delas até mesmo cristãs, vivendo dentro desse padrão, ok? Da normose. Em outras palavras, a gente vê gente que, como nós, estamos aqui nesse momento, que acabamos de cantar um monte de canções impressionantes sobre Deus, que acabamos de experimentar a presença dele, depois saindo e fazendo exatamente as mesmas coisas que todo mundo faz. Por quê? Porque é normal. É normal. É assim que todo mundo faz, é assim que todo mundo age. Agora, o normal não é nada consistente com o que Jesus nos chama para ser. Essa é a questão, esse é o ponto. O Filho de Deus encarnado, na cultura judaica do primeiro século, convida pessoas para segui-lo, para uma vida de anormalidade, para uma vida que está fora do padrão, daquilo que todo mundo chama de normal. O chamado de Jesus aos seus seguidores é um chamado, na verdade, para uma vida radical com Ele. Não uma vida normal, mas uma vida radical. E isso na nossa geração, e muitos que frequentam igrejas, e muitos que consideram que precisam de uma esfera de espiritualidade para a sua vida, é estranho. É estranho. Por quê? Porque tira-nos da normose, tira-nos da anormalidade, da normalidade, melhor dizendo, e nos torna pessoas anormais. Mas eu e você temos que entender que o convite de Jesus para a gente é esse, ok? É um convite para um discipulado radical. E essa palavra radical, na maioria das vezes quando nós ouvimos, é uma palavra que já faz a gente ficar armado contra ela. Por quê? Porque na maioria das vezes o termo radical está atrelado a coisas ruins, ok? Mas veja, a palavra radical, ela é derivada do latim radix, que significa literalmente raiz, ok? Vem daí então o uso geral para se referir àquelas pessoas que têm opiniões que vão às raízes, pessoas que têm opiniões fortes, extremas e profundamente comprometidas com aquilo que eles acreditam. E aqui eu não estou emitindo juízo de valor, ok? Há pessoas que são radicais no sentido negativo. Por quê? Porque elas estão profundamente comprometidas com aquilo que elas creem. A questão é que o que elas creem não é bom, ok? Mas elas estão comprometidas. Então a gente associa muitas vezes a ideia de ser radical com aquilo que está errado na vida dessas pessoas. E aí a gente não quer ser radical. Mas a questão é que Jesus nos chama para sermos radicais. Mas Ele não nos chama para sermos radicais com relação àquilo que está errado. Ele nos chama para sermos radicais naquilo que Ele nos apresenta como o estilo de vida, que é o estilo de vida do reino. Veja, se você conhecer Jesus, o Jesus que esse livro nos apresenta, você vai conhecer um cara radical. Se o Jesus que você conhece, ele não é radical, muito provavelmente você não conhece o Jesus que se revela nas Escrituras. Ok? Jesus era um radical. Ele era um radical no sentido de que a sua vida expressava da maneira mais profunda as realidades do reino de Deus. As raízes do reino de Deus estavam na vida de Jesus.
A proposta de vida de Jesus, então, é uma proposta que vai nos conduzir de volta para o centro do que Deus planejou para que a humanidade fosse, para que nós fôssemos. Como então isso seria? Como é uma igreja com um discipulado radical? Você é capaz de imaginar? Uma igreja, uma comunidade de seguidores de Jesus, que tem um discipulado realmente radical, um estilo de vida que realmente vai nas raízes do reino. A palavra de Deus, ela nos conduz a imagens diferentes que nos mostram como é uma comunidade de discípulos assim, como uma comunidade de seguidores de Jesus deve ser. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós encontramos uma dessas imagens, porque a carta que Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus aí, chamada Carta aos Efésios, visa apresentar a igreja para a gente como o povo de Deus na história. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Se você quer entender o que é uma comunidade com um discipulado radical, imagine uma igreja que rompe com os padrões da normose básica. Veja como Paulo começa o texto dele no verso 17. Ele diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Veja, o que Paulo está falando aqui, ele está falando para uma comunidade de seguidores de Jesus, uma comunidade de discípulos de Jesus. Se porventura você está conosco essa manhã e você ainda não compreendeu a perspectiva do Evangelho, do que o Evangelho realizou e fez na sua vida, provavelmente isso que Paulo está falando soa estranho ao seu ouvido. Porque ele está se dirigindo a pessoas que tiveram uma experiência com isso que as Escrituras nos apresentam como Evangelho. Quando o Evangelho nos alcança, nós não somos apenas reconciliados com Deus e temos a garantia de que nós estamos em paz com Ele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós numa cruz, através da sua morte, através da sua ressurreição. Deus criou um mundo bom e perfeito e nos fez para nos relacionarmos com Ele nesse mundo bom e perfeito, mas nós nos rebelamos contra o seu governo amoroso. E a consequência disso para a vida de toda a humanidade, para qualquer pessoa, de acordo com as Escrituras, é a morte. Ok? Não é apenas morte física é uma consequência de uma realidade de morte maior, que é a nossa desconexão de Deus e todo o caos que isso gera na nossa vida, incluindo a morte física. Como Deus lidou com isso? Ele não nos deixou de lado, Ele entrou na história através da vida de Jesus como um ser humano perfeito, e viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver, e morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele é um ser humano justo diante de Deus. E com essa ação, Ele então se torna alguém que pode nos redimir a nossa culpa. Redimir é pagar, Ele pode pagar a nossa culpa, pagar a nossa dívida diante de Deus, se nós depositamos nele a nossa confiança, a nossa fé. E quando, esse é o Evangelho, e quando nós fazemos isso, então, nós somos reconciliados com Deus por um lado, mas por outro lado, esse mesmo Evangelho, esse mesmo poder do Evangelho, vai nos levar a viver numa nova dinâmica de vida. Por quê? Porque a partir da ressurreição de Jesus Cristo e o envio do Espírito Santo, que é a presença da vida do próprio Jesus agora vivendo em nós, nós somos inseridos num novo contexto de vida, que a Bíblia chama de reino de Deus.
ok? Essa esfera, esse ambiente onde a nossa vida passa novamente a sofrer influência direta do governo poderoso de Deus sobre nós. Como nós vimos, a normose, ela tem como pressuposto básico nós sermos passivos, ok? Diante de padrões que a sociedade está impondo como valores para a nossa vida. A normose diz, isso agora é assim, e você tem que aceitar que isso é assim, e você tem que viver de acordo com isso. A questão é que esses padrões se levantam contra esses valores do reino que o Evangelho traz para nós. Então, quando o Evangelho nos alcança e quando a gente se rende ao Evangelho, nós nos levantamos contra esses padrões que são tidos normais dentro da sociedade. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o padrão que é estabelecido pela sociedade, seja ela qual for, ok? Seja ela qual for, seja ela em que época for, os padrões que são estabelecidos pela sociedade são padrões estabelecidos a partir do quadro de referência da rebelião. Não importa qual é a cultura, qual seja a época, se o ser humano estiver fora de conexão com Deus, o que vai ser estabelecido é rebelião. É rebelião. Ok? Às vezes a gente acha, a gente tem que mudar um sistema político, mas o outro sistema político não vai resolver também, porque o outro sistema político está baseado em cima de normose, em cima da rebelião. Ok? Para as coisas serem resolvidas, o nosso coração precisa se dispor, pelo poder do Evangelho, a romper com a normose. Então, uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo é uma comunidade que vive radicalmente contra toda expressão de rebelião ao governo amoroso de Deus. Não algumas, todas. Se o Evangelho nos alcança, se ele já me alcançou, se ele te alcançou, ou se ele vier te alcançar, a presença da vida de Jesus em você vai fazer com que você tenha raízes no reino de Deus. E por você ter raízes no reino de Deus, quando você olha para a sociedade, quando você olha para a sua vida, quando você olha para aquilo que todo mundo está dizendo, mas isso é normal, você vai ser um radical. Você vai dizer, essas não são minhas raízes. Eu não vivo baseado nisso. Uma comunidade de discípulos radicais é uma comunidade, então, formada por pessoas que já compreenderam que o Evangelho as libertou da escravidão do pecado, ok? Pecado não é meramente erros morais, vícios, ok? Isso são frutos do pecado. Pecado é um coração rebelado contra Deus. Um coração rebelado contra Deus. Essa é a raiz do pecado. As outras coisas que a gente chama de pecado, na maioria das vezes são frutos manifestados a partir dessa rebelião que o nosso coração tem contra Deus. A graça de Deus, quando nos alcança, nos dá poder para que a gente não precise mais viver presos à satisfação dos anseios de um coração rebelado. Ok? Quando o Evangelho nos alcança, quando a graça de Deus é derramada sobre nós, nós costumamos usar essa expressão, né? Nós somos salvos. Agora a pergunta é, nós somos salvos do quê? Ou nós somos salvos de quem? Às vezes provavelmente se você cresceu dentro de um contexto de igreja, seja ela católica, igreja cristã, seja católica, seja evangélica, protestante, muito provavelmente você aprendeu desde pequeno que você está sendo salvo do inferno, para você ir para o céu. Mas não é disso que você está sendo salvo.
Se você não está sendo salvo do inferno para ir para o céu, você está sendo salvo do quê? Você está sendo salvo de você. Ok? Você está sendo salvo da sua rebelião. Você está sendo salvo da sua indisposição contra Deus. Natural. Isso existe na vida de todos nós. Não ir para o inferno, ir para o céu é uma consequência disso. Não é o fim disso. Agora, aqui, nesse momento, quando o Evangelho me alcança, ele me redime de mim mesmo. Ele redime o meu coração de ter que viver satisfazendo os meus próprios anseios. E eu passo a viver agora, novamente, debaixo do governo amoroso de Deus, que me leva a satisfazer novos anseios, porque são os anseios de Deus na minha vida. Então nós recebemos poder de Deus para que a nossa vida seja cheia com a vida de Jesus. E estar cheios da vida de Jesus vai nos encher de uma profunda alegria em obedecer a Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Foi Ele que nos criou. Então Ele sabe o que funciona melhor para a gente. Então uma comunidade de discípulos radicais se manifestará através de pessoas que nunca dirão, preste atenção, nunca dirão coisas como: isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. Que é isso? Hoje em dia todo mundo faz isso. Então nós também fazemos. Hoje em dia todo mundo mente, então a gente também mente. É normal a gente não conseguir perdoar as pessoas, então a gente também não perdoa. Hoje em dia é assim, não deu certo, a gente divorcia e tenta com outro. Agora, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, eu ouvi dizer que agora tem até festa, né? Antes tinha festa de casamento, que você está casando. Agora tem festa de divórcio. Sabia disso, Paulo? Tem festa de divórcio agora, né? Você casa e faz festa. Aí quando você vai divorciar, você também faz festa também, porque divorciou agora. Por quê? É normal. Não é normal. Uma comunidade de discípulos radicais é uma comunidade formada por pessoas que nunca vai olhar para aquilo que a sociedade aponta para a gente e diz: isso é assim mesmo. Todo mundo faz. E dizer: ok, nós também vamos fazer. Não. Se todo mundo faz, nós não vamos fazer. Nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus, então nós vamos amar como Jesus ama. Nós vamos obedecer como Ele obedece. Nós vamos servir como Ele serve. Porque a nossa referência não é a normosa, a nossa referência é Jesus. Os radicais então dizem: não vivemos mais baseados na esfera da rebelião contra Deus. Mas você também precisa imaginar uma igreja que vive a partir da dinâmica do reino de Deus, no qual nós somos inseridos. Paulo continua dizendo assim: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Gente, religião não é a mesma coisa que evangelho. Eu converso com muitas pessoas, e várias das pessoas com as quais eu converso são pessoas que estão profundamente feridas e desiludidas com a religião. E porque elas estão feridas e desiludidas com a religião, elas ficam feridas e desiludidas com Deus, com Jesus, com o Evangelho. Mas veja, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A religião, seja ela qual for, incluindo a religião evangélica, é um esforço humano para encontrar algum tipo de mérito na presença de Deus. Você tem que fazer coisas, você tem que ser bom, você tem que realizar coisas certas o tempo todo,
para que Deus olhe para você e diga: ok, está valendo a pena abençoar esse cara aí. Ok? Mas veja, o Evangelho não é isso. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que Deus está em ação, em operação por você. O Evangelho é o poder de Deus que traz as realidades do céu para a terra, mediante a graça dele. O Evangelho não é você fazendo alguma coisa para ser aprovado por Deus, é Deus fazendo por você, e você acolhendo aquilo que Ele faz por você, você se rendendo àquilo que Ele faz por você. Eu não sei você, mas eu detesto religião. Eu quero estar longe da religião. Eu quero estar longe de todo e qualquer esforço que parta de mim, para que Deus então olhe e diga: ele merece. Eu quero me render completamente àquilo que Jesus fez por mim, de formas que Deus olha e diz: ele não merece, mas meu filho fez por ele. Ok? Meu filho fez por ele. Quem merece é Jesus. Através do Evangelho, aquilo que está presente na vida de Jesus, nisso que nós chamamos de céu, vem para a realidade da nossa vida. Então, uma igreja com discípulos que são radicais, irá experimentar esses 3 movimentos do Evangelho do Reino que o apóstolo Paulo apresenta para a gente nesse texto. Despir-se. Despir-se. Os comentaristas, ele diz: despir-se do velho homem. Os comentaristas, eles estão de acordo aqui em olharem para esse jogo de palavras que o apóstolo usa sobre despir e vestir-se aqui, explicando que as mesmas fazem alusão à prática de batismo da época lá da igreja do primeiro século. As pessoas, elas iam para ser batizadas vestindo roupas sujas, e quando elas chegavam diante do momento de serem batizadas, elas tiravam aquela túnica suja, e elas então eram batizadas, recebiam a água do batismo, e iam vestir uma túnica nova, uma túnica limpa. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre desvestir-se de vestes sujas, ele está falando a respeito dessa ideia de que nós chegamos diante de Deus reconhecendo que na nossa própria natureza nós carregamos conosco o pecado, a impureza, a rebelião. Essa é a ideia do verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Em seguida, esse é o primeiro movimento, então, eu me dispo do velho homem, ok? Ou seja, eu deixo de confiar em mim mesmo, eu deixo de confiar na capacidade que eu tenho, ok? Eu deixo de confiar na antiga maneira que eu tinha de viver. E aí Paulo vai dizer para a gente que depois que a gente faz isso, a gente se veste. No verso 24, ele diz assim: e a revestir-se do novo homem. Então, em seguida ao batismo, a pessoa que fora batizada, ela recebia uma túnica limpa, uma túnica branca, que exemplificava agora a nova vida que ela ia passar a ter em Cristo. Aquela túnica era uma representação, uma lição de objeto, que servia para mostrar para a pessoa e para aqueles que estavam participando daquele momento do batismo, que aos olhos de Deus, aquela pessoa agora estava completamente limpa, e ela era considerada pura, por causa do que Cristo havia feito por ela. Veja o que ele diz no verso 24:
a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus. Justiça e santidade na minha vida, na sua vida, provém da vida de Jesus. E entre essas duas ações simbólicas, desvestir-se e vestir, o apóstolo Paulo coloca aí no verso 23 uma outra ação, um outro feito do reino na vida da gente, que é a renovação da nossa mente. Ele diz no verso 23, a serem renovados no modo de pensar. Essa ação, que foi estabelecida definitivamente no passado, de desvestir e de vestir, ela é sustentada agora no presente, por uma nova maneira que a gente tem de pensar a vida. A mente de um discípulo é renovada pela verdade da palavra, que é ministrada a nós, através do Espírito de Deus. Discípulos radicais são pessoas que passam a pensar a vida baseados no padrão das Escrituras e não mais no presente século da maldade. E qual é o modelo disso? Como eu sei que a minha vida, ela passou por esse processo de verdade, não somente cerimonial, mas de verdade, de despir-se de um estilo de vida antigo e de me vestir de um novo estilo de vida que é sustentado agora a partir de uma nova maneira que eu reflito, que eu penso. O modelo dessa dinâmica pode ser visto de modo muito claro na pessoa de Jesus. Olha o verso 20 e o verso 21. Paulo diz assim: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que aprendemos de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. O verbo aqui no original traz a ideia do discipulado. Vocês foram discipulados de acordo com a verdade que está em Jesus. Aí ele vai falar, quanto à antiga maneira de viver. Então qual é o modelo que ele usa para querer mostrar para a gente o que significa esse novo estilo de vida? É a pessoa de Jesus. Observe que o apóstolo Paulo aí, quando ele faz menção a primeira vez, ele usa o termo Cristo. A palavra Cristo não é nome de Jesus, tá? Não é sobrenome dele. A gente está acostumado a falar Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E aí parece que Cristo é nome de Jesus, né? Ou é sobrenome dele, tá bom? Não é. Cristo é um título. A palavra Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias, ok? Que em português é ungido. Então ele podia dizer assim, a tradução podia ser, a primeira vez, o ungido. Não fosse isso que vocês aprenderam de Cristo, ele podia dizer, não fosse isso que vocês aprenderam do ungido. Ok? Essa é a ideia. Então, a primeira menção que ele faz, ele usa o título, Cristo, palavra grega para Messias. Só que aí o que ele faz em seguida? Ele conecta o nosso discipulado, aquilo que nós estamos aprendendo, ele diz, não fosse isso que vocês aprenderam dele, não foram assim que vocês foram discipulados nele. Quem é esse Cristo? Quem é esse ele? Ele diz, segundo a verdade que vocês foram ensinados em Jesus. Então a segunda vez que ele usa a palavra, ele vai usar o nome pessoal do ser humano, Jesus. O que ele está fazendo com isso? Ele está mostrando para a gente que esse discipulado, do qual ele está falando que eu e você estamos inseridos, se o Evangelho nos alcançou, ele está conectado diretamente ao estilo de vida daquele homem que viveu na Galileia, chamado Jesus. Quando Paulo faz isso, então, ele está nos mostrando
que o padrão prático do nosso discipulado é a própria vida humana de Jesus. Quando a gente lê os evangelhos na Bíblia, e a gente vê aquele homem que viveu e morreu e ressuscitou, sendo descrito ali, no seu estilo de vida, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente aqui, que aquilo que nós estamos vendo é o padrão do nosso estilo de vida. Um discípulo radical, então, é alguém que vive a sua vida baseado na vida de Jesus. Ok? Esse Jesus da Bíblia, esse Jesus dos evangelhos, esse Jesus que nos é apresentado em Mateus, Marcos, Lucas e João, e o estilo de vida dele é o padrão de discipulado para mim e para você. Eu e você estamos aprendendo a viver a nossa vida dentro do modelo de humanidade que está na vida de Jesus. Então, quando nós pensamos como Jesus, quando nós falamos como Jesus, quando nós fazemos o que Jesus faz, nós estamos vivendo um discipulado radical. Quando você lê os evangelhos e você vê a história humana de Jesus, você está vendo a história de quem você tem que ser, de quem Deus me criou para ser. Ele é o padrão da humanidade. Jesus é a evidência concreta da dinâmica do reino de Deus no nosso viver diário. Então, o resultado disso é que nós estaremos vivendo as realidades da nova humanidade de Deus que está formada em nós, ou sendo formada em nós por intermédio de Jesus Cristo. Veja, essa humanidade que você vê em Jesus é a humanidade que foi criada para ser semelhante a Deus. Verso 24, Paulo diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Você foi criado para isso. Eu fui criado para isso. Eu não fui criado e você não foi criado para chegar e dizer: ah, mas é normal. Todo mundo faz. Não. Eu e você fomos criados para sermos exatamente como Jesus é. Para amar como Ele ama. Para perdoar como Ele perdoa. Para ser alegre como Ele é alegre. Para ser ousado como Ele é. Para fazer as coisas que Ele faz. Porque a presença da vida dEle está em nós e nós estamos sendo conduzidos a nos tornarmos como Ele. Uma humanidade perfeita em Deus. Assim como no princípio. Mas deixe-me ir para a última parte que eu quero apresentar aqui para vocês. Você precisa imaginar uma igreja que tem como prioridade honrar a Deus com as suas ações. Uma igreja com discipulado radical é uma igreja que você precisa imaginar para entendê-la como uma igreja que tem a prioridade de honrar a Deus com suas ações. Paulo continua o texto dizendo assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Por que Paulo diz isso? Por que logo em seguida ele ele afirmar para nós que a vida de Jesus é um modelo daquilo que nós estamos nos tornando? Ele apresenta para a gente
se a gente lê só isso fora do contexto, parece uma série de regras, né? Não faça assim, faça assado. Ele faz isso, tem um portanto aí, né? Ele diz, portanto, o que Paulo está fazendo aqui é mostrando para a gente que não existe experiência verdadeira com a graça de Deus que não se manifeste em transformações concretas das nossas atitudes. Se o Evangelho realmente me alcança, se a vida de Jesus realmente está dentro de mim, isso vai se manifestar fora de mim, em atitudes que são diametralmente opostas à normose. Nós precisamos nos lembrar que o mundo para quem esse texto originalmente é escrito é o mundo grego-romano. O mundo grego-romano é um mundo que é marcado por um baixíssimo grau de valor moral. Veja, o estilo de vida grego-romano era justificado pela religião que eles tinham. A violência, por exemplo, era justificada a partir da religião que invocava a adoração a deuses como Marte, como Apolo, deuses da guerra. Ao invés deles olharem para a violência e dizer, não, a gente tem que ter uma postura diferente com isso. Não, eles criavam deuses para justificar, não, a gente pode ser violento porque há um deus da guerra. A prostituição, por exemplo, a imoralidade sexual era incentivada pela adoração a deusas como Diana, Afrodite, deusas do sexo. A vida lasciva das chamadas altas castas do império era vista como normal. Os filósofos, eles argumentavam sobre as nuances que davam fundamento para esse estilo de prática que era cometida pelas altas camadas da sociedade. Eles argumentavam dizendo que aquilo que a gente fazia com o corpo físico não afetava a nossa alma, o nosso saber. E que o importante era a alma, era o saber. Veja, então no meio de uma sociedade assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, diz as coisas que nós acabamos de ler aí. O apóstolo Paulo evoca manifestações práticas que seriam reflexo de uma vida de discipulado radical. Ou seja, porque a nossa vida está revestida pela vida de Cristo, porque nós temos em Jesus, o homem Jesus, o padrão de vida que a gente deve ter. Nós vamos fazer escolhas que são diametralmente opostas ao que a sociedade vê como normal. É normal furar fila. Então eu não vou furar. É normal você costurar no trânsito. Então eu não vou costurar. É normal você levar vantagem. Senta quem chegou primeiro. Então eu vou estar sentado e quando entrar uma mulher eu vou levantar e vou deixar ela sentar no meu lugar. Os exemplos que o apóstolo Paulo dá aqui no texto, a gente pode concentrá-los, na esfera dos nossos relacionamentos. E como nós expressamos a nossa vida na sociedade. Observe só comigo. Paulo dá exemplos que lidam com nossas emoções, os nossos sentimentos. Olha o verso 26 e o verso 27. Ele diz assim, quando vocês ficaram irados, isso não são emoções? Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então Paulo usa o exemplo aqui das nossas emoções. Mas sabe o que é? É que eu explodi. Isso é normal, todo mundo fica nervoso, em alguma hora explode. Então, ele diz, não deixa aí o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe. Se você fizer isso, você vai dar lugar ao diabo.
Não chute o cachorro. Ok? Respira fundo. Conta até 10. Alguns estão precisando contar até 100. Né? Mas conta. Ele usa como exemplo também como a gente deve lidar com as nossas posses. Veja, não as nossas posses meramente em relação a nós, mas como a gente vê as posses em relação numa dimensão social. Ok? No verso 28, ele diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ele diz que não é para roubar, mas o contraponto dele de roubar não é nos transformar em pessoas gananciosas, que querem cada vez mais para nós. O contraponto dele é, ao invés de você roubar, você trabalhe para você ter com que abençoar a vida dos outros. Com isso ele pega os dois extremos. Ele pega um lado, o furto, mas no outro lado ele pega a ganância. Veja, por exemplo, como ele usa a questão das palavras. Verso 25, verso 29, verso 31. Ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O 29, ele diz: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O verso 31, livrem-se de toda amargura, indignidade, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. A maneira que a gente usa a nossa língua, a nossa fala. Então ele está usando exemplos muito concretos aqui, de que alguma coisa mudou aqui dentro. E eu sei que mudou, porque aqui fora as coisas se manifestam de forma diferente. Mas o que é que fundamenta em nós o anseio da gente agir desse modo diferenciado? Qual é que deve ser o fator que motiva o nosso coração para um tipo de discipulado assim, um discipulado radical? De acordo com o apóstolo Paulo, é o desejo que nós devemos ter de honrar a Deus, de glorificar o Senhor, de não entristecermos o Espírito Santo de Deus que vive agora em nós. No verso 30, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como você entristece o Espírito? De acordo com o contexto aqui, dessas maneiras, deixando o sol se colocar sobre a minha ira, usando palavras que ofendem os outros. Quando eu ajo assim, eu entristeço o Espírito de Deus. O verso 32, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu quero honrá-lo naquilo que ele fez por mim. Então, uma igreja com um discipulado radical é formada por pessoas que estão com seus corações realmente convencidos de que o Espírito Santo vive nelas, de que ele é digno de ser obedecido. E por causa disso, nós nos deixamos levar pela influência desse Espírito, e não do nosso eu rebelado. Pessoas que vão dizer não à normose. Algumas coisinhas para você levar para casa, para você refletir durante a sua semana. Primeiro, na interação com o Evangelho, à medida que você vai entendendo o Evangelho, experimentando o Evangelho na sua vida, você detecta o conceito de normose sendo aplicado em sua vida, o que inevitavelmente, na verdade, vai te levar para uma vida de religiosidade? Ou você já compreendeu que o chamado é radical, com todas as implicações da palavra? Para as suas emoções, para as suas palavras, para a maneira que você lida com os recursos que Deus coloca na sua mão. Reflita sobre as áreas da sua vida que estão em desconexão com a vida do reino. Mesmo
aquelas que todo mundo diz assim, é normal. E tome a decisão imediata de submeter todas as áreas da sua vida ao governo de Deus. Você compreende que o Evangelho já o libertou da escravidão, do pecado? Você não é mais escravo de você. E por isso você pode viver uma nova vida. Se você já entendeu isso, não admita viver nada menos do que aquilo que o Evangelho conquistou para você, querido. Não admita. Você não é escravo mais da rebelião. A graça de Deus te deu poder e te libertou. Você não é mais obrigado a não perdoar os outros, você pode perdoar. Você não é mais obrigado a ter que responder a toda ofensa, você pode virar a outra face. Nós não somos mais escravos. Se você precisa entender isso, nós precisamos entender isso. Existe uma dinâmica do reino para cada área das nossas vidas. Nós honramos a Deus quando nós expressamos a vida de Jesus através de nós. Ok? Filho, você não precisa mais viver a sua vida desobedecendo seu pai, você pode obedecê-lo. Terceiro, como tem sido o seu tempo devocional diário? Como eu falei, essas coisas não são produzidas pelo nosso esforço religioso. Elas são produzidas pela experiência da vida de Jesus que está em nós. Então, o discipulado radical envolve intimidade com Jesus. Priorize momentos de oração, de leitura, meditação da palavra. Decida e organize a sua agenda para você dedicar pelo menos 20 minutos do seu dia para você desfrutar de intimidade com o Pai. Pelo menos 20 minutos. E eu garanto que se você fizer isso um mês, você vai começar a achar que 20 minutos é pouco. Você precisa de mais, você vai desejar mais. Não porque você é obrigado, mas porque você é cativado. A beleza dele te cativa. O amor dele é irresistível. Estar na presença dele e experimentar a presença dele é inebriante. É como abrir um bom vinho. É impossível beber uma taça só. Curve a sua cabeça. Vamos fazer essa oração. Vamos pedir para o Espírito Santo de Deus vir e ministrar ao nosso coração. Vamos dizer para Ele: Senhor, novamente eu estou aqui, eu me rendo diante do Senhor. Eu me rendo diante do Senhor.